Evangelho segundo escreveu João no capítulo 14. Naquele domingo passado, né? Que é domingo esse último aí eu não pude estar. Eu estava ali em Paraguaçu Paulista com meu amigo ali, pastor Paulo. Nós começamos a falar sobre o Espírito Santo. E nós lemos aqui os versículos 16 e 17, quando Jesus está neste capítulo se despedindo dos discípulos. A partir do capítulo 13 de João, irmão, Jesus se despede. Ele está em Jerusalém e ele traz instruções preciosas para os seus discípulos. A partir daqui, não é? Vocês vão perceber que Jesus já está em Jerusalém e já falando da sua morte e também da sua ressurreição. E foi João quem trouxe no seu evangelho os ensinos de Jesus sobre a presença de um Deus que ele chama de Consolador. Ele chama esse Deus de Consolador. E nós falamos aqui a importância dele nos versículos 16 e 17, não foi? Naquele primeiro domingo. E hoje nós precisamos caminhar naquilo que Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Eu disse aos irmãos que esse ano nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo neste lugar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai se mover aqui. Ele já está fazendo algo, mas ele vai fazer muito mais ainda. Porque é o Espírito de Deus que opera em nós. Ele opera através de nós. Então, irmãos, nós precisamos abrir o coração e permitir que o Espírito Santo, ele possa nos encher, nos usar, realmente fazer de nós, sabe, homens e mulheres cheios da sua presença, do seu poder e da sua autoridade. Aí no versículo 26 aí de João 14, Jesus continua a falar do Espírito Santo. Como eu disse, o capítulo 14 é o capítulo da despedida. Mas Jesus está dizendo, olha, eu vou para o Pai, eu tenho que ir, eu vou preparar lugar. Quando tiver tudo pronto, eu venho para buscar vocês e vos levar para mim mesmo. E aí ele começa a se despedir e dizer para os seus discípulos que eles não estariam só. A igreja, irmãos, ela não caminha só nesta terra. Não. A igreja caminha com o Espírito Santo de Deus. É Ele que conduz a igreja, é Ele que caminha conosco a cada dia. Não é? Nós somos o santuário do Espírito Santo. E aí no versículo 26 de João 14, Jesus continua a falar. E aí ele diz assim, ó, mas aquele Consolador, ele falou desse Consolador no versículo 16. Olha o que ele disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. É o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Mas nós o conhecemos porque Ele habita conosco e está em nós, disse Jesus no verso 17. Então agora no verso 26, Jesus está dizendo, aquele Consolador, aquele que eu falei ainda há pouco, Ele é o Espírito Santo. É interessante, irmãos, que quando você começa a estudar sobre o Espírito Santo, ou ler sobre ele na palavra, você percebe que o Espírito Santo, ele tem muitos nomes. Muitos nomes. Ele é um ser, ele é Deus. Ele é uma pessoa que pode ser entristecido, pode ser magoado, pode ser ofendido. Então nós temos que saber lidar com o Espírito Santo. Ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Eu disse aqui, ele não arromba a porta do coração de ninguém, não. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele entra onde ele é convidado. E se você abrir o seu coração essa noite, ele vai entrar e vai fazer algo grande na sua vida. Aí Jesus está falando aqui, aquele Consolador, aquele que eu falei, o Espírito Santo. Aqui no versículo 17, Jesus chama ele de Espírito de verdade. Espírito de verdade. No verso 26, Jesus diz, o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade Divina. E Jesus diz que o Pai enviará em meu nome. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele não veio habitar conosco simplesmente porque ele quis,
ou porque nós precisamos dele. Ele veio com uma ordem do Pai. Jesus disse: o Pai enviará em meu nome. Ele foi enviado da parte de Deus para abençoar a sua vida. Ele foi enviado da parte de Deus para encher a sua vida e para que você tenha o Espírito de Deus que te anima, que te empurra, que te ajuda, que te abençoa, que te põe para cima. Eu disse e torno a dizer: se estamos cabisbaixo, vazios, desanimados, irmãos, a culpa não é dele, a culpa é nossa. Porque se você abrir o seu coração, se você buscar e disser: Espírito Santo, enche a minha vida, eu tenho certeza que ele vai encher. Porque nós somos o seu templo. O Espírito de Deus, ele tem prazer em habitar em nós. E ele veio, segundo as palavras de Jesus, enviado do Pai, no nome do Senhor. E ele veio com uma missão, ele veio com uma função gloriosa. Jesus diz aqui no verso 23, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Dois trabalhos importantes do Espírito Santo aqui. Primeiro, ensinar, e depois nos fazer lembrar. O Espírito Santo veio com essa missão: ensinar. Ensinar. E como é que ele nos ensina? Ele nos ensina a cada dia, irmão. Talvez eu e você ainda não tenhamos aprendido nada com o Espírito Santo, porque ainda não nos colocamos como alunos dele. Ainda não nos colocamos à disposição para dizer: Espírito Santo, como eu devo fazer isso? Como eu devo fazer aquilo? Espírito Santo, será que eu posso fazer assim? Espírito Santo, será que eu posso agir assim? Eu te dou certeza nessa noite, em nome de Jesus, que se você se colocar como aluno do Espírito Santo, ele vai te ensinar todas as coisas. É o prazer do Espírito Santo nos ensinar. Lembra que Jesus disse aqui em João capítulo 15, verso 5, parte B? Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. A gente não consegue fazer nada sem o Senhor na nossa vida. E sem o Espírito Santo, piorou. Piorou, irmão. Porque o Espírito, ele tem uma função gloriosa: ensinar todas as coisas. O que você precisa aprender da vida? Às vezes a gente diz assim: não, eu já sei. Sabe nada, irmão. Nenhum de nós somos sábios o suficiente para nos livrar das armadilhas do inimigo. Nenhum de nós somos sábios para não tropeçar no laço do adversário. Nenhum de nós somos inteligentes o suficiente para nos livrar das armadilhas do adversário, do inimigo, de Satanás, seja lá o que for. Não! Sabe quem nos ensina a nos livrar? Sabe quem nos ensina a não tropeçar? Sabe quem nos ensina, a passar por certas situações? Sabe quem nos ensina a enfrentar, a triunfar e a vencer? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ensina. Mas tem gente que não quer aprender com o Espírito Santo. Você pode ter aprendido muito na sua vida secular. Aprendeu o suficiente. Aprendeu bastante. Teve bons mestres, boas escolas, bons educadores. Mas na vida espiritual, eu e você precisamos ser alunos do Espírito Santo. Você sabia quando você lê a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Já leu? Abre para ler a Bíblia em casa uma hora. Quando você abrir a Bíblia para ler, você se assenta, não se assenta? Hein? Põe a outra cadeira do seu lado. E alguém vai dizer: essa cadeira é para quem? Para o Espírito Santo. Chama ele. Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a palavra que é de Deus. Eu não tenho entendimento suficiente para compreender a grandeza dessa palavra. Me ensina. Peça a Ele para te ensinar, meu irmão. Peça a Ele para te ensinar. Às vezes você vai numa entrevista, não é? Tem tantos cursos aí que ajudam na oratória, na dicção, não é?
na maneira de se posicionar e tal, a postura, né? Ensina tudo pro camarada. Quando chega lá, você senta assim, e não cruza a perna assim, não faz assim, e não pisca o olho assim, né? O cabelo tem que estar assim, não é esse negócio que ensinam? É ou não é? Aí você vai para lá com esses cursos todos, né? Não posso piscar assim, não posso fazer assim, não posso ser assim, não posso sentar assim, não posso mexer assim, não posso falar assim, não posso olhar assim. Aí você vai lá cheio dessas coisas, aí é reprovado. Meu Deus, eu fiz o curso, fiz tudo direitinho e não passei. É porque tu não levou o Espírito Santo contigo, meu irmão. Tu foi confiado na tua sabedoria, tu foi confiado no teu curso, tu foi confiado na tua capacidade. Nós não somos capazes por nós mesmos de pensar ou de elaborar coisa alguma. Paulo diz isso em 2 Coríntios 3:5. Não que somos capazes por nós de pensar coisa alguma, de fazer coisa alguma. A nossa capacidade vem do Espírito Santo de Deus. Vem dele. É Ele que nos capacita. É Ele que te dá sabedoria. É Ele que te ensina. E muitos de nós estamos aí, ó, sabe? Meio que reprovados na vida. Tentando alcançar e não conseguimos. Por quê? O que está faltando em nós? A presença do Espírito Santo. Jesus disse que Ele vem com essa missão. Nos ensinar todas as coisas. Está escrito todas as coisas aí na Bíblia? Não tem algumas coisas não, meu irmão. O Espírito Santo não vem ensinar uma coisa e outra não. Ensina isso, aí você fala, Espírito Santo, você pode me ensinar como é que eu ajo assim? Não, isso aí eu não vou ensinar não. Isso aí eu não sei, isso aí não é comigo, isso aí, não. Jesus deixou claro, Ele vos ensinará todas as coisas. O que você precisa aprender nessa vida, o Espírito Santo te ensina. Ele te ensina. Espírito Santo, eu preciso aprender, sabe? Me ensina como tratar minha família. Ele te ensina. Espírito Santo, me ensina, me ajuda aí. Eu preciso aprender, sei lá, a conviver. Ali onde eu moro, não estou conseguindo conviver. O Espírito Santo te ensina. Todas as coisas, irmãos. Sabe o que significa todas as coisas? Sabe? É para que eu e você nos coloquemos na total dependência do Espírito Santo. Porque às vezes a gente acha que sabe, a gente acha que pode, a gente acha que, não, eu vou lá, eu resolvo, eu faço, eu aconteço, mas não. Você não consegue. É o Espírito que te ensina, é o Espírito que te ajuda, é o Espírito que te abençoa. E é interessante que aquilo que Ele ensina, olha como é que começa aqui. Ele vos ensinará. Primeiro Ele ensina. Primeiro Ele te dá aula. Primeiro Ele é professor. Você é aluno. Estamos ali diante dEle, aprendendo com Ele. Ele te ensinou, não foi? Ensinou. Deu para aprender? Deu. Graças a Deus, o Espírito Santo é bonzinho e tal. Me explicou direitinho, sei como é que é. Aí chega na hora. Esqueceu, deu um branco. Ah, meu Deus, o Espírito Santo me ensinou. Eu ouvi direitinho, aprendi, fiz o que Ele mandou, mas, gente, agora como é que eu faço? E aí? Deu um branco nessa hora. Irmão, não fica apavorado não. Porque aquele que te ensinou, Ele te fará lembrar. Ele te fará lembrar. Sabe o que eu vejo nesses textos aqui? Sabe o que eu vejo, irmão? É a gente se colocar na dependência do Espírito de Deus. Sabe, eu não tenho que ficar apavorado, nem preocupado. Meu Deus, como é que eu vou falar? Jesus falou uma certa vez da perseguição que seus discípulos iriam enfrentar na terra. Jesus disse, olha, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês serão presos, não é? Por causa do meu nome, vocês serão levados até os tribunais. Isso aconteceu já nos dias apostólicos, lá em Atos 4, Pedro e João já se viu diante do sinédrio, né? Mais adiante os discípulos foram levados para o sinédrio, e aí todo mundo, e aí? Em nome de quem? Como é que é isso? Que religião é essa? Que Deus é esse? Eles ficaram apavorados. Só que Jesus disse o seguinte, olha, quando essas coisas acontecerem, fiquem tranquilos, o Espírito Santo vos dará boca e sabedoria, para que vocês saibam como responder. Só o Senhor é Deus.
Você se coloca nas mãos do Espírito e age o que houver, aconteça o que acontecer. Se você está cheio do Espírito de Deus, Ele age por você. E você vai falar na unção, você vai falar na autoridade, você vai falar na graça de Deus. E a pessoa vai dizer, meu Deus, que negócio é esse? Foi isso que aconteceu com Pedro e João. Quando eles estavam diante do Sinédrio, aqui em Atos 4, depois que eles mandaram aquele paralítico ali levantar e andar em nome de Jesus, a Bíblia diz que enquanto eles estavam ali, alguém foi saber deles. Aí chegou com a notícia lá, olha, soubemos que esses homens são indoutos. Esses homens aí são indoutos. Esses homens não têm sabedoria. São pescadores. Eles não têm nada. Mas eles haviam estado com Jesus. Eles não tinham sabedoria. Queriam saber, Pedro, João, quem são vocês? Apóstolos, discípulos de quem? De Jesus, aquele que nós matamos, sim senhor, mas ele ressuscitou. Por que eles tinham autoridade? Porque dias antes, eles tinham recebido o Espírito Santo sobre a vida deles. Eles estavam cheios. Estava se cumprindo o que Jesus falou, diante dos homens, não temam, porque o Espírito vos dará boca e sabedoria. Ele ensina, irmão, como convém andar, como convém lidar, como convém tratar. Procure aprender com o Espírito Santo de Deus, procure. Sabe, não seja rebelde, nem desobediente, nem desatento às lições do Espírito Santo na sua vida. E ele nos ensina de várias maneiras, sabe? Ele tem maneiras próprias de ensinar. E se você se colocar à disposição dele, dizer, Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu não sou sábia o suficiente para viver nessa vida. Dá-me da tua sabedoria. Ele vai te encher da sabedoria de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus, irmãos. E o Deus que ensina é o Deus que nos lembra. É o Deus que coopera conosco. É o Deus que caminha conosco. Não é? É interessante que, mais adiante, já no capítulo 15, Jesus Cristo continua a falar do Espírito Santo. João 15, versículo 26, diz assim, mas quando vier o Consolador. É interessante que aqui no versículo 16 do capítulo 14, Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu vou rogar. Ele começa dizendo que vai rogar. No versículo 26 ele diz, o Pai enviará em meu nome. Não é? E no verso 26 do capítulo 15, Jesus disse assim, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Que coisa linda. Eu vou rogar, o Pai vai mandar, quando Ele chegar. Vocês estão percebendo aqui o caminhar, não é, da palavra do Senhor. Jesus está trazendo a coisa assim, não é? Paulatinamente, trazendo a revelação gradativa. E aí ele diz aqui no capítulo 15, verso 26, mas quando vier o Consolador. Jesus já está trazendo aí uma palavra quando. Ele se aproxima, ele chega, ele está vindo aí, ó. Quando vier o Consolador. E nós falamos tanto dele naquele domingo, não é? Ele nos consola, irmão, de maneira tremenda. Ontem, a nossa querida irmã Regina, ela não está aqui hoje, ela sepultou a sua mãe, irmã Joana, 89 anos, né? 89. Ela veio a falecer já desde um tempo ali no Hospital das Clínicas, faleceu. E quando eu liguei para a irmã Regina ontem pela manhã, ela faleceu na sexta-feira tardinha, não é? Sexta-feira, e eu falei com a filha dela, e ontem pela manhã, eu tinha um compromisso com o pastor Paulo Ribeiro, onde eu passei o dia num sítio ali em Santa Cruz, ministrando a palavra de Deus para mais de 100 jovens e adolescentes, num acampamento espiritual. Fui para ali cedo e saí dali tarde, foi uma bênção. Jesus batizou com o Espírito Santo, Jesus renovou,
Foi algo tremendo ver aqueles jovens chorando na presença de Deus e recebendo do Espírito de Deus na vida deles. Foi algo tremendo de Deus. E quando eu liguei para a irmã Regina, indo para lá, bem cedo, falei, e aí, minha irmã, como é que você está? Ela disse, pastor, o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é tremendo. Pastor, eu estou tão consolada. Eu estou tão consolada, pastor. Eu liguei para a Regina para consolá-la. E aí, como é que você está, irmã? Ela disse, pastor, eu estou triste, minha mãezinha morreu. Ela falou com uma firmeza tão grande, pastor, eu estou tão consolada. O nosso Deus é maravilhoso, pastor. Ele me consolou, pastor. E eu disse, é a presença do Espírito Santo na tua vida, minha irmã. Esse é o papel do Espírito Santo, consolar. Sabe? É nessas horas que você sente o consolo de Deus. E Jesus está falando dele. Sabe? Desse que consola, que conforta, que anima, que ajuda, que abençoa. Jesus disse, olha, ele vem. Quando vier, ele mais uma vez cita o nome, o Espírito de verdade. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Ele testificará de mim. Isso aqui é tremendo, irmãos. Talvez você não se dê conta do que Jesus está dizendo aqui. Ele testificará de mim. Quantos aqui acreditam, creem no Senhor Jesus? Graças a Deus. Eu também creio. Agora, quem é que traz essa convicção de crença no Senhor Jesus? Quem é que traz em nós essa convicção? É o Espírito Santo, irmão. Você não crê porque você é capaz de crer. Você não crê porque você tem uma fé especial. Não, a minha fé é diferente. O negócio comigo é... nada disso. Nada disso. Nós cremos porque o Espírito Santo testifica dele em nós. O apóstolo Paulo fala muito bem disso lá em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Esse testemunho aqui que Jesus está dizendo, ele testificará de mim, isso é forte, irmãos. Porque muitas vezes eu e você somos levados a descrer, a desconfiar, sabe? A esvaziar da nossa fé no Senhor. Não, meu Deus... esse negócio de ser crente, negócio de servir a Deus, eu já ando meio cansado, eu acho que eu vou largar isso de mão, sabe? Tem hora que você bate aquele desânimo espiritual, não tem? Bate aquilo ali, aí sabe quem é que vai lá dentro de você? Lá dentro do teu espírito, lá no teu interior, aí ele testifica com o teu espírito, você é filho de Deus. Você aceitou Jesus. Jesus é o teu Senhor. Jesus é o teu Salvador. E você não percebe, irmão. Mas o Espírito está testificando. E Ele que fortalece o nosso interior. Porque se o interior estiver forte, aí a alma está forte, o corpo está forte. E você vence em nome de Jesus. Esse testemunho interior eu não posso dar. Eu aqui, pela graça de Deus, abro a Bíblia e transmito algo de Deus para vocês. Aí você pega, recebe o que nós entregamos aqui, não é? Se prega aqui, se ensina e vai para casa. Amanhã você vai para o seu trabalho. Essa semana talvez não tenha tempo de vir a esse santuário receber mais de Deus. Mas você tem o Espírito de Deus na sua vida. E aí, naquelas horas de desânimo, Ele vai testificar para você. Ele vai testificar. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz algo interessante. Ele diz assim, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Sabia disso? Quando nós declaramos, que alguém pergunta assim, você é servo de Deus? Sou. E quem é o Deus da sua vida?
Aí você diz assim, não, Jesus Cristo é o meu Senhor. Essa declaração, irmão, do senhorio de Cristo na nossa vida, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, ele diz, você não fala isso de você mesmo, não. É o Espírito de Deus na tua vida que te impulsiona a declarar o senhorio de Cristo sobre você. É o Espírito que faz isso em nós. É o Espírito. Então você não tem ideia da obra do Espírito Santo na sua vida. Às vezes a gente olha, né, situações, alguns tipos de coisas que acontecem conosco. A gente diz, meu Deus, como é que eu venci essa? Como é que eu me safei dessa? Como é que eu passei por essa? Você passou, irmão, não pela tua força, mas foi a força do Espírito. Foi a força do Espírito. Pastor Cláudio leu aqui no início essa noite, Lucas 4, né? A partir do verso 18, quando Jesus entra naquela sinagoga, a Bíblia diz que foi-lhe dado ali a oportunidade de ler, ele abre o livro onde estava escrito o profeta Isaías. Está lá em Isaías 61, o que está em Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, que me ungiu. Ué, para quê? Ele te ungiu para quê? Está lá. Para pregoar o ano aceitável do Senhor, liberdade a cativo, curar os enfermos, curar os quebrantados de coração, não é? Porque essa é a obra do Espírito de Deus em nós, irmão. Sabe, nós fomos recebidos, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre nós, recebemos ele na nossa vida, para que algo aconteça em nós. Tem muitas pessoas que vivem uma vida vazia. Uma hora está firme, outra hora está vacilando, uma hora está aqui, outra hora está acolá. O que está faltando na vida dessa pessoa? Igreja. Tem pessoas que vão de igreja em igreja. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, depois ele está acolá. O que está faltando? É igreja. É pastor, tem um monte de pastor nessa terra, aí o negócio está feio. O que está faltando? Sabe o que é? É a presença do Espírito na vida dessa pessoa. É vazio. Quando está vazio, sabe, você anda por aí perdido, bem largadão, vazio. Agora quando você está cheio, o Espírito Santo testifica no seu espírito. Sabe? Talvez você entrou aqui essa noite e, puxa, gostei desse lugar, vou ficar aqui. Já perguntou ao Espírito Santo? Já perguntou? O Espírito Santo testifica se eu tenho que ficar aqui, se aqui é o meu lugar, testifica, e ele vai testificar, porque não é o que você quer, meu irmão, é o que o Espírito de Deus quer para a sua vida. E é interessante que Jesus disse, ele testificará de mim. Quem diz para você que você é filho de Deus, não sou eu. A Bíblia diz, foi lido aqui essa noite, né? Até o pastor Cláudio aí no momento falou, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E aí? Aí o inimigo vem e fala assim, não é. Aí você fala, eu não sou não. Verdade, sou não. E onde é que está o Espírito Santo? O Espírito Santo tem que estar em nós. Para nessa hora ele testifica lá dentro, ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, e está acabado. Diga o diabo o que ele quiser dizer, diga o mundo o que ele quiser dizer, diga alguém o que quiser dizer, você tem o testemunho interior do Espírito, e você pode dizer com toda a boca, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Porque é o testemunho do Espírito na sua vida. Jesus disse, ele não vem para brincar, ele vem para testificar. Ele vem para dar testemunho de mim, para dizer quem eu sou para você. Ele te dá autoridade, irmão. O Espírito Santo, ele nos dá autoridade. Ele vem testificar do Senhor em nós. Para quê? Para nos dar autoridade. Quando Jesus disse, e Marcos escreveu no seu evangelho, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome, se beberem porventura alguma coisa mortífera, como eu bebi água do poço lá do irmão, não lhe fará dano algum.
fala assim, está escrito, então eu vou fazer. Mas se você não tiver na autoridade do Espírito, nada acontece. Porque quem testifica em nós acerca dele é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te impulsionar, é o Espírito Santo que vai te dar autoridade, é o Espírito Santo, irmão, que vai te levar a cumprir o propósito de Deus na sua vida. É o Espírito. De nós mesmos não temos nada. Sabe por que estamos de pé? Eu não estou de pé aqui porque eu tenho duas pernas e os pés não, irmão. Eu não estou de pé porque tem uma coluna que segura, não. Eu estou de pé porque o Espírito Santo me sustenta. Senão eu estaria arriado, caído, derrotado, fracassado. Eu não sou melhor do que você, não. Eu sou igual a você, fraco, deficiente. Eu sou gente, eu sou humano. Eu sou igualzinho a você. A diferença, talvez, que exista é que um está mais e outro menos cheio do Espírito Santo de Deus. Mas vai eu deixar de orar, deixar de buscar a graça de Deus, de buscar a presença de Deus, virar um crentinho qualquer, me perdoe dizer isso, tu vai ver onde eu vou parar, vai! Só o Senhor é Deus. Aqui não tem forte nem grande, forte e grande é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos engrandece, é Ele que nos abençoa. E se somos o que somos, é porque o Espírito de Deus testifica em nós. E Ele testifica na sua vida também, para que você se mantenha de pé, para que você continue a marcha. É o Espírito de Deus que faz essa obra. Jesus disse, Ele testificará de mim, Ele testificará. Eu quero aproveitar esse tempo aí. Vamos para João 16, vira a folhinha da Bíblia aí. João 16, vamos lá. Aleluia. Olha só, Jesus está se despedindo. Em João capítulo 16, não é? Ele está falando já da sua hora, do seu momento. E no versículo 7, ele diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus estava dizendo, olha gente, eu sei que é triste, não é? Eu sei que é triste. Olha o que diz o verso 6 aqui, olha o 6 aí. Antes, porque vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Porque o capítulo 16, Jesus entra fundo na questão de despedir-se, né? Que ele vai ter que passar por um processo em que os discípulos se entristeceriam, o mundo se alegraria. Jesus ia à cruz, então ia alegrar as pessoas, matar aquele homem ali. Só que os discípulos se entristeceriam. E Jesus disse, gente, eu preciso passar por esse processo. Eu tenho que passar por ele. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não vem. Eu estou aqui, para que ele vem? Eu estou aqui. Para que ele vem? Então, irmão, Jesus disse, eu preciso ir para ele vir. É interessante essa obra de Deus, não é? Deus, ele planejou a nossa salvação. Ele planejou a nossa salvação. A Bíblia diz que no planejamento de Deus, o Cordeiro de Deus já havia sido morto antes da fundação do mundo. Estava lá no plano de Deus a nossa salvação. Aí ele precisava do Filho para executar o plano de salvação. Aí o Filho se dispõe e vem. Realiza a obra de Deus, a obra de salvação em nosso lugar. Aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando essa obra for consumada, realizada, eu preciso ir. Preciso ir embora, ó. Já vou. Mas não é possível, pelo amor de Deus, quem vai ficar conosco? Jesus diz, calma. Eu preciso ir para o Consolador vir. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo preserva. Nós temos sido preservados pela presença do Espírito Santo. Nós temos sido sustentados
alimentados pelo Espírito Santo. Nós caminhamos debaixo da graça do Espírito Santo de Deus. Então Jesus disse, eu preciso ir para eles vir. Ele precisa vir. É uma necessidade do Espírito Santo. Como é uma necessidade hoje na sua vida, na minha vida, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa oração. A gente tem pedido muita coisa a Deus. Tua casa já está cheia demais. Tem um armário, não tem mais onde bota roupa, sapato, não é? E a gente dando a pedir, Senhor, um sapatinho novo aí, pelo amor de Deus, um vestidinho novo, a gravatinha, ai Jesus, a geladeirinha, pelo amor de Deus, para de pedir essas coisas, irmão. Tu não tem mais onde botar troço dentro da tua casa. Tem crente sem carteira pedindo carro. Jesus, me dá um carro. Aí o Espírito Santo fala, primeiro tira a carteira, o tribulado, vai lá. Não tem nem carteira, está pedindo carro. Olha para isso, irmão. Crente não é mole não. Sabe? A gente fica pedindo coisas supérfluas a Deus. Vamos mudar a nossa oração, irmão. Começa a pedir, Espírito de Deus, enche a minha vida. Renova a minha vida. Eu quero sentir a tua presença em mim. Me batiza, Espírito Santo. Sabe o que é ser batizado com o Espírito Santo? É ser inundado, é ser cheio, é transbordar no Espírito de Deus. Ele quer fazer isso pela sua vida. Ele veio para isso. Ele veio para trabalhar por nós, para agir em nós. A gente não dá trabalho ao Espírito Santo, não. A gente fica só... O que você quer? Quer que eu te encha? Não, agora não. Tá bom assim. Mas eu posso encher? Não enche não. Vai que depois de encher eu viro crente de verdade. Eu não quero virar crente de verdade. Eu quero continuar esse crentinho que eu sou. Eu quero continuar assim. Meu irmão, está na hora de você começar a mudar essa oração aí. Começa a pedir para o Espírito Santo te encher. Sabe, acorda de manhã e diga, Espírito, enche a minha vida! Aleluia! Porque Ele veio para isso, E nos versículos 8, 9, 10, 11 e 13, olha que coisa linda. Vou terminar aqui. Domingo que vem, que Jesus voltar, tem mais. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Irmãos, essa obra aqui, convencer o mundo, só o Espírito Santo pode fazer. Você vai pregar, você vai orar, você vai falar, você vai convidar, você vai fazer culto na casa da pessoa, você vai fazer o que você quiser. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Essa obra é dele. Está com ele. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. Quem não crê, condenado. Quem é que crê? Quem é que crê? Os que se deixam convencer pelo Espírito Santo. Os que se quebrantam diante da palavra, sabe, permitem que o Espírito Santo os convença. Você pode falar com uma pessoa que o pecado dele, o pecado dela, e isso é pecado, e aquilo mais é pecado, e pecado, e pecado, e pecado, e vai embora. Vai falar de pecado o dia todo. A pessoa fala, eu não pequei, não tem nada de pecado. Você não consegue convencer. Mas quando o Espírito Santo convence, irmão, quando o Espírito Santo age, a Bíblia diz que ele vem para convencer o mundo do pecado. Sabe o que é pecado? É errar o alvo, é transgredir contra Deus. E ninguém acredita que está transgredindo contra Deus. E essa obra é o Espírito de Deus quem faz. E nós estamos aqui essa noite porque Ele nos convenceu. Feliz do homem e da mulher que foi convencido pelo Espírito Santo. Ele te convenceu de que você era um pecador e precisava de Jesus. Convencido pelo Espírito, você abriu o coração, levantou a mão, aceitou Jesus, entregou-se a Ele. Agora você caminha debaixo da graça do Espírito de Deus nessa terra. E cada vez que eu peco, que eu transgrido, que eu erro,
Ele está aqui dentro de mim, ó. Roberto. Eu digo, a orelha arde, já viu aquele negócio que a orelha arde, já viu? Ah, meu Deus, fiz alguma coisa errada, é o Espírito Santo puxando a orelha, está ardendo. A orelha está ardendo, está queimando. Aí tem gente que fala assim, quando a orelha está queimando assim, é alguém falando de nós. Não, irmão, é o Espírito Santo puxando a tua orelha. Procura ver. Quando tu estiver fazendo alguma coisinha por aí, que a orelha começa a arder, você fala, ai meu Deus, estão falando de mim em algum lugar. Então não, é o Espírito Santo ali, ó, só. E aí, vai continuar? Vai. Gente, está puxando minha orelha. Quem é? Não tem ninguém não, é ele. É ele tentando te convencer que o que tu está fazendo é pecado. É porque ele te ama. Ele te quer ver na casa de Deus, na presença de Deus. Aí ele vai lá e convence. Essa é a obra do Espírito Santo. Convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. Essa justiça aqui, ó, sabe, é a justiça de Deus. Porque a nossa justiça, Isaías diz lá, que é como o trapo da imundícia. A nossa justiça não vale de nada. Eu me justificar diante de Deus não vale nada. Senhor, tu me conheces, tu sabe como é que eu sou, e tal, não sei o que, quebra meu galho aí. Nada adianta. Quem nos convence da justiça de Deus é o Espírito Santo. Quem nos convence do juízo de Deus é o Espírito Santo. Não adianta você ficar mandando os outros para o inferno. Você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno. Não adianta você mandar. Não adianta. Vai perder tempo mandando para o inferno. Porque quem convence a pessoa, irmão, do juízo, do inferno, quem convence a pessoa da eternidade sem Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, em vez de ficar mandando os outros para o inferno, você fala assim, Espírito Santo, convence essa criatura. Eu não consigo, Espírito Santo, mas tu podes. Vai lá, Espírito Santo, fala no espírito dele, fala na mente dele, fala no coração dele, convence o Espírito Santo. Eu quero ver essa vida salva, Espírito Santo, me ajuda a ganhar essa alma. Vai lá, Espírito, trabalha. E ele vai fazer essa obra, porque essa obra é dele. É ele que convence. Aleluia. Não é? Ele convence do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Vão depender agora da justiça de Deus e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Essa é obra do Espírito Santo. E finalizando no versículo 13, olha o que Jesus disse. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Falamos aqui naquele domingo, porque aqui em João 14:17, Jesus diz, o Espírito de verdade. E em alguns momentos Jesus enfatiza esse Espírito de verdade. Eu disse aqui e torno a dizer, Jesus fala de um Espírito de verdade, irmãos, porque o mundo vive num espírito de mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Jesus declarou isso para os judeus aqui em João 8:44. Vós tendes por pai o diabo. E ele mente desde o princípio, é o pai da mentira. Então o mundo vive de mentira. O mundo é uma grande mentira. Essa é a verdade. É uma grande mentira. E as pessoas estão vivendo aí, achando que vão para o céu, que não sei o quê, e tá, nessa grande mentira. Daqui um dia está chegando o carnaval aí, aí o povo gasta e faz, e pula, e samba, e tal. Agora eu vou me alegrar, que maravilha, e tal. Uma grande mentira do diabo. Entra ano e sai ano as pessoas enganadas dessa coisa. Aí Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, sabe o que ele é? Espírito de verdade. Espírito de verdade é o que arranca a gente da mentira, é o que traz a gente para a verdade. Foi o que Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece o Espírito Santo, Espírito de verdade, qual é a função dele? Te arrancar da mentira, te tirar da mentira, arrancar a mentira da tua vida, porque agora não vivemos mais na mentira do diabo, mas na verdade da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus.
Vivemos diferente. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por quê? Porque agora temos em nós o Espírito de verdade. O Espírito Santo de Deus. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso aqui é precioso, não é? Vos anunciará o que há de vir. Quantas pessoas preocupadas com o dia de amanhã? Preocupadas com o futuro. A indústria do futuro ganha muito dinheiro com a preocupação dos outros. Não é? Os postes estão cheios de panfleto. Vem aqui que eu vou ler seu Ramão, vou ver seu futuro. Eu jogo uma cartinha, outro eu jogo uma pedrinha, eu não sei o que, vem pra cá, aquilo faz fila, o povo liga, e tal, e agora na internet, veja seu futuro pela internet, www.futuro.br, aí você vai lá, meu futuro. Sabe quem conhece o teu futuro e o meu futuro? O Espírito Santo de Deus. E se você andar com Ele, se você for cheio dEle, se você perguntar a Ele, Jesus disse, Ele vos anunciará o que há de vir. Eu não sei o que há de vir, mas Ele sabe. Ele é Deus. Eu não sei o amanhã, mas Ele sabe. E Ele saberá me preparar para esse futuro. Ele saberá me ungir para esse futuro. Ele saberá me dirigir para esse futuro. Ele saberá, sabe, irmão, conduzir-nos para esse futuro. Então o Espírito Santo não é um ser qualquer, não é um nome qualquer, não é uma pessoa que preenche página de Bíblia. O Espírito Santo é Deus. Neste presente século Ele está conosco. Ele caminha com você, caminha com a igreja. Então você precisa, como eu preciso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos ficar de pé na presença de Deus? Aleluia. Ele quer fazer algo precioso em nós. Ele quer fazer algo glorioso em nós. E todos nós precisamos dele. Ai de nós, sem o Espírito Santo.